Se você puder, por gentileza, abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4. Versículo 19. 4, versículo 19. Você pode acompanhar também ali no telão. João 4, 19. Diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, essa é a tua palavra. Continua falando nos nossos corações, Jesus. Nossa vinda aqui é exclusivamente olhar para o Senhor, cantar para o Senhor, orar para o Senhor e poder sermos esclarecidos pelo poder da tua palavra. Que esse propósito se cumpra nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu cresci a minha vida inteira na igreja. Não tem nenhum momento da minha história, quando eu olho para trás e me vejo fora da igreja. E eu falo igreja local, instituição. E longe do evangelho também eu nunca caminhei, nunca me desviei. Glória a Deus por isso. Cresci num lar evangélico, cristão. Meus pais, professores da escola dominical. E até hoje, minha mãe envolvida com ensinamento, círculo de oração. Meu pai hoje sendo um pastor. E cresci nesse contexto. E já escutei muitas pregações, várias pregações. Mas muita pregação mesmo. Porque minha vida inteira foi dentro da igreja. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi pregação sobre esse texto. E aos 10 anos de idade eu me envolvia com o ministério de louvor. E todas as reuniões, todos os encontros, todos os congressos, todas as reuniões, alguém citava sobre adorar em espírito e em verdade. Eu fiz discipulado de louvor e fiz um seminário teológico com ênfase em louvor. E nós sempre estimulados a adorar ao Pai em espírito e em verdade. Eu me tornei ministro de louvor na igreja e eu falava para os irmãos adorarem em espírito e em verdade. Assim como a Tia ministrava, e assim como ministrava aqui agora há pouco, eu pegava o microfone e falava: irmãos, nós precisamos adorar, e adorar em espírito e em verdade. E assim eu ouvia, crescia. Mas agora pergunto para mim se eu entendia o que era adorar em espírito e em verdade. Eu não entendia. Eu mandava para frente o que eu recebia a minha vida inteira. O que os pastores mandavam.
o que os meus líderes de louvor, o que eu lia, era isso: você tem que adorar, e adorar em espírito e em verdade, porque é isso que Deus procura, e Deus procura os verdadeiros adoradores. E eu ficava na minha cabeça, e isso aqui não é floreio no sermão, não, e de fato eu pensava assim: será que adorar em espírito e em verdade seria uma transcendência do corpo, onde a gente abandona o corpo e viaja, conecta com o que de fato é adorar em espírito e em verdade? Eu cresci com essa dúvida, mas graças a Deus pela palavra e pela revelação de Cristo. E é por isso a importância de momentos como esse, onde a palavra de Deus ela é aberta, onde o Espírito de Deus se manifesta, e o nosso entendimento ele é aberto para a revelação da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia fala que nós perecemos quando nós não conhecemos a revelação da Escritura. A gente padece de males, a gente padece de situações que não seria necessário a gente padecer, simplesmente pelo fato de nós não conhecermos o que a palavra de Deus nos garante e também nos ordena. Muita situação poderia ser evitada na minha vida e na sua vida, se antes nós nos prevenirmos, sermos municiados pela guerra que nós vivemos. E essa guerra ela não é uma guerra civil, é uma guerra espiritual. E se a gente nos munirmos dessa arma espiritual, que é a revelação de Cristo, de Deus para nossas vidas, muitas coisas nós não viveríamos e muitas coisas nós seríamos vitoriosos. Mas a verdade é que, infelizmente, ainda muita gente não compreende e não entende o que de fato é adorar em espírito e em verdade. E é isso que eu quero propor para os irmãos essa noite: a gente caminhar e compreender o que Jesus, naquele encontro, pôde falar para essa mulher samaritana. Amém? Amém mesmo? Abrir o coração para a palavra de Deus. Para a gente compreender um pouco desse texto, a gente precisa viajar um pouco no tempo. E eu te convido a viajar junto comigo. Não uma viagem devaneio, sem saber para onde vai. Não, a gente vai para um lugar legal. A gente vai para 1 Samuel, capítulo 8. Não precisa abrir. Depois, se você anotar, depois você lê o contexto. 1 Samuel, capítulo 8, vai nos dizer uma situação inusitada no povo de Israel. Samuel, aquele que ouvia a voz de Deus quando era pequeno, ele agora já é um senhor de idade. Ele já está idoso. Ele já cumpriu o propósito de Deus, a sua vida por completo. Ele doou a sua vida por completo ao reino de Israel, sendo um profeta, sendo um juiz de Israel. Até aquele tempo, Israel ele era governado por juízes. Não existia rei até essa época. E Samuel, ele é o último juiz do povo de Israel, porque ele envelhece. Ao envelhecer, normalmente, os seus filhos, eles eram automaticamente considerados como sacerdotes, como profetas e como os juízes sobre aquele povo. Samuel está velho, só que os seus filhos eram completamente opostos à vida de Samuel. Se Samuel era um homem que se colocava completamente à disposição de Deus, a ouvir a Deus, a buscar a Deus, os seus filhos não queriam saber o que Deus poderia dizer para o povo. A Bíblia fala que os filhos de Samuel estavam somente interessados com o dinheiro e com as ofertas que o povo levava aos sacerdotes. Eles viviam uma vida completamente depravada e longe da presença de Deus. E o povo, ao descobrir
que Samuel colocara agora os seus filhos como juízes, como governadores, como aquele que iam reger o povo de Israel, o povo ficou revoltado. Foi até Samuel. A gente vê essas passeatas hoje em dia, isso é de muito tempo. O povo fez o mesmo. Foi em passeata rumo à casa de Samuel e disse: Samuel, sabemos que você é homem de Deus. Até aqui o nosso povo foi governado por você e nós ouvimos a voz de Deus. Você falou várias vezes ao povo de Israel, nós ouvimos, e muita coisa daquilo que você disse aconteceu, e nós estamos sendo muito abençoados com você, mas a sua casa não condiz com aquilo que você nos ensina, com aquilo que você nos conduziu até hoje, e nós não aceitamos os seus filhos como juízes aqui em Israel. O povo não aceitou os filhos de Samuel como juízes, e além do mais eles disseram: olha, Samuel, todos os reinos à nossa volta são governados por um rei. Israel é a única nação que não é governado por um rei, e nós queremos um rei. Samuel se entristece porque ele acha que o povo está recusando a ele, e ele vai até Deus, conversa com Deus, dialoga com Deus, fala com Deus tudo aquilo que aflige o seu coração, e Deus o acalma dizendo: o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim, porque é isso que Israel faz, o tempo todo, desde quando Israel é Israel, o povo reclama de alguma coisa. Se o povo é liberto, ele no meio do caminho, ele fala: que saudade que eu tenho da comida, que saudade que eu tenho de ser escravizado, que saudade que eu tenho do Egito. Se Deus mandava maná, eles reclamavam que só tinha maná. Se Deus fizesse qualquer tipo de coisa para os livrar de qualquer coisa, eles reclamavam, porque isso é a caminhada de Israel. E o povo, mais uma vez, reclamava porque não tinha um rei. E fala assim: Samuel, fala que eu vou conceder o desejo do coração deles. Então Samuel sai. Isso Deus fala com eles tudo o que um reinado pode causar numa nação. Fala com eles tudo o que um rei vai fazer quando eles aceitarem viver uma vida debaixo de uma monarquia, debaixo de um reinado. Então, Samuel sai, vai até o representante do povo, com toda a nação, e diz: Deus vai conceder o desejo do coração de vocês. Mas antes ele pediu para dizer tudo o que vai acontecer quando o rei estiver reinando sobre vocês. E Samuel começa a dizer uma lista sobre o que o rei poderia fazer e iria acontecer sobre o povo de Israel. E ele começa a descrever muitas situações. Fala: os filhos de vocês agora não serão de vocês. Eles serão levados para serem treinados no exército. Agora vocês terão que dar a 10ª de tudo aquilo que vocês escolherem, independente de qual momento, qual situação, aquilo que vocês escolherem, agora vocês vão ter que pagar tributo em relação a isso para o rei. Vocês vão ter que pagar impostos. E começou a listar uma lista de situações que o povo deveria fazer. E automaticamente a gente pensava: agora o povo vai reconhecer, poxa, a gente não tinha nada disso. Nós não tínhamos impostos, nós não tínhamos nossos filhos cresciam conosco. Aliás, os nossos filhos ajudavam na nossa construção dos nossos bens, na nossa alimentação. Mas o povo não se importou com isso, o povo estava pouco importando com isso. E o povo, mesmo assim, nós queremos um rei. E então, Deus fala para Samuel ungir Saul como rei. E aí o povo de Israel vive uma grande revolução na sua história, onde deixa de ter um juiz instituído por Deus desde um princípio, e agora um rei aclamado pela população de Israel, chamado Saul. Saul é um homem temente a Deus no início da sua vida. A Bíblia fala que Saul era o homem mais lindo de todo Israel. A Bíblia fala que Saul é o homem mais alto de todo Israel. A Bíblia fala alguns detalhes sobre Saul,
de quando ele andava sobre o povo de Israel, ele se destacava, porque os seus ombros sobressaltavam a qualquer um. Ou seja, todo mundo via Saul, e de certo todo mundo tinha uma admiração por Saul. E Saul, então, ele é ungido rei de Israel. E ele governa. E o início do seu governo é muito bom. Ele institui Deus como o Deus de Israel. Ele continua a adoração a Deus em Israel. Mas o ser humano, ele tem uma dificuldade em lidar com o poder. E o poder desvirtuou a cabeça de Saul. O homem que era admirado por todos, agora ele se envaidece e começa a viver a sua vida de forma como ele bem entendesse. E, avançando na história, a forma como Saul vive irrita o coração de Deus. E Deus fala para Samuel: Samuel, chegou o tempo de Saul. Agora eu vou escolher um rei segundo o meu coração. O rei segundo o coração de Deus se chama Davi. Depois de Samuel, Saul, Davi é ungido rei. Na história de Israel, nunca houve um rei igual a Davi. Davi é soberano. Davi consegue ser reconhecido em toda a nação. O pastor Léo já foi em Israel, a minha esposa também já foi em Israel. É impressionante como os judeus reconhecem a vida de Davi até hoje. Até hoje Davi é reconhecido como um grande homem de Deus. Ninguém se compara a Davi. É ele que escreve os salmos, é ele que se doa totalmente, é ele que é capaz de pensar em construir um templo para o próprio Deus. Davi tem as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo que Davi, ele peca na mesma intensidade, ele redobra essa intensidade e pede perdão para Deus. Davi não se importa com o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar dele. Ele simplesmente faz, porque o seu coração é completamente entregue aos propósitos de Deus. Isso faz com que nós conhecemos a Davi como um homem segundo o coração de Deus. E a história segue. Davi gera Salomão, que com a morte de Davi, Salomão surge como o rei de Israel. Saul, Davi, Salomão. Se Davi foi alguém importante no reino de Israel, Salomão consegue ser alguém de destaque, porque é difícil você substituir alguém que é muito bom. Alguém que não é bom, qualquer um substitui, porque já estava ruim mesmo. Mas substituir alguém que é muito bom é muito difícil. Alguém que consegue se destacar e com louvor é muito difícil. E Salomão consegue se destacar ao ponto de, no seu reinado, ele ser considerado o homem mais inteligente de toda a terra. E vou te falar, é até hoje, porque Deus que quis que fosse assim. Não vai existir outro igual, ele se destaca por isso. Nunca vai existir um homem tão rico, tão inteligente, com tanto poder como Salomão. E o povo de Israel é próspero com o reinado de Salomão. Deus continua sendo exaltado no reinado de Salomão. Salomão também, com o poder, ainda dá uma titubeada, começa a dar os seus vacilos na sua caminhada como rei, mas no final ele resolve a sua vida. Ele consegue, no livro que ele escreve, o Eclesiastes, ele diz: a suma da vida é temer a Deus. Ele consegue ter essa percepção e consegue ser e levar o reino de Israel com louvor. O problema de Israel se dá com o sucessor de Salomão. Aí que está o problema. Para a gente entender
esse contexto. Salomão envelhece. E aí o seu filho toma posse. O nome do seu filho é Roboão. Roboão é que dá toda desconfiguração na história de Israel. Porque Roboão não é igual ao seu avô, não é igual ao seu pai, muito pelo contrário, Roboão é completamente perverso. Roboão não é temente a Deus. Roboão, ele vai fazer aquilo que dá na sua cabeça. Tanto é que em uma das suas primeiras atribuições como rei, ele assume o reinado e ele vai até os conselheiros do seu pai. Porque pensa bem, Salomão é o cara mais inteligente que já houve no universo. Pensa que inteligentes seriam os seus conselheiros. É os caras mais inteligentes também. Salomão tinha ao seu lado as pessoas mais inteligentes para poder conduzir o seu reinado. O seu filho vai até essas pessoas, esses conselheiros, e pergunta para esses conselheiros: conselheiros, como que eu devo proceder agora que eu sou o rei de todo Israel? E os conselheiros falam: se você quer conquistar o povo, você precisa baixar um pouco os impostos, porque aí o povo vai estar com você, independente daquilo que você falar. O povo vai estar com você. É só fazer isso. O povo vai te ouvir. Aquilo que você falar, o povo vai estar com você. As suas ordens, o povo vai te amar e você vai ser bem sucedido no seu reino. O conselho dos sábios, dos conselheiros, dos nerds do palácio, vai como entra como no ouvido uma mania, o nome daquele negócio, manilha? Uma manilha. O ouvido de Roboão como uma manilha. O conselho vai do jeito que vai e vem. Ele não liga nem um pouco para o conselho dos sábios que acompanhavam o seu pai. E aí, o que ele faz? Ele coloca os seus amigos que cresceram junto com ele. Seus coleguinhas. Cresceram junto com ele e ele coloca esses colegas para ser os seus conselheiros. Ele renuncia todos os conselheiros do seu pai e agora ele vai ouvir aqueles amigos que cresceram junto com ele. E chegou, rapaziada, assumiu o reinado e agora o que eu faço? Aí um dos conselheiros falou assim: você vai chegar para o meio do povo e falar: o meu dedo midinho é mais grosso que a cintura do meu pai. O que ele estava querendo dizer com isso? Eu sou muito mais homem que o meu pai. Se vocês estavam pagando impostos, eu vou duplicar o imposto que estava sobre vocês. Se vocês trabalhavam, agora eu vou escravizar vocês. Se vocês eram disciplinados, agora vocês vão apanhar e vão ser acorrentados, porque eu sou muito mais homem que meu pai. E assim é feito. E assim inicia tranquilamente o reinado de Roboão sobre Israel. Só que aí o povo dá o grito. E mais uma vez, o povo vai até Roboão e fala: nós não queremos ser governados por um louco como você. E aí o reino de Israel, que estava com 12 tribos, e esse era a nação de Israel, as 12 tribos, somente 10 tribos resolvem apartar do reinado de Roboão. De 12, 10 resolvem sair. E aí nós ficamos com o reinado do sul e o reinado do norte. O reino de Israel se divide entre reino do sul e o reino do norte. O reino do norte são essas 10 tribos que dizem para Roboão: nós não queremos ficar com você. E somente 2 tribos ficam com ele. Nessa tribo que sai, nessas 10 tribos que saem, na verdade não existe nenhum rei. Então eles aclamam entre eles um novo rei para reinar essa nova nação. Ou a nação que fica, que é Israel. E a sua capital
Samaria. E então Judá, que agora fica sobre o reinado de Roboão, e a sua capital, Jerusalém. O reino do norte, ele fica com Jeroboão. Jeroboão, então, é instituído rei do reino do norte. E aqui, o reino do sul fica com Roboão. No reino do sul é onde está o templo de Salomão. É onde está a habitação do reino de Deus. É onde o povo vai para adorar a Deus. É onde o povo se humilha para adorar a Deus. No reino do norte não existe templo, não existe lugar de adoração. E é aí que o rei tem uma grande sacada. Ele pensa: eu não posso deixar que os meus súditos vão para o reino do sul. Eu preciso criar um templo. Eu preciso criar uma forma que eles fiquem aqui e adorem aqui e não saiam daqui. E é aí que ele tem uma ideia genial de construir um templo. Ele constrói um templo, constrói logo 2 bezerros de ouro gigantescos e fala: agora, neste lugar, é o lugar onde vocês devem adorar. Não é em Jerusalém. O lugar em que vocês precisam adorar é aqui. É em Betel. É em Samaria. É em Israel. Conseguiram entender, irmãos? De um lado nós temos o reino do sul, com Roboão, com Jerusalém e Judá. Do outro lado nós temos o reino do norte, com Jeroboão, sua capital Samaria, sendo Israel. E ele institui como um lugar de adoração a Deus naquele lugar. E agora nós temos 2 lugares de adoração a Deus. E aí a gente entende e volta para o texto. Quando Jesus chega para a mulher samaritana e ela questiona Jesus dizendo: quem é você, sendo judeu, conversando com a samaritana? Porque virou uma guerra as duas nações. E para ser bem sincero com os irmãos, essa guerra está durando até hoje. Aquilo que nós vemos e não entendemos lá na Palestina que acontece é a guerra da divisão que aconteceu nesse tempo. E essa guerra dura até hoje. E a mulher samaritana então questiona: você sendo judeu, conversando comigo que somos samaritanos, e Jesus vai, no texto a gente vai lendo, fala: mulher, se você me conhecesse de fato, você me pediria água. Ela questiona: você nem tem balde para poder buscar, sabe que água que é essa? E Jesus começa a explicar e a mulher entende, e ela fala: me dá um pouco dessa água. Jesus fala: espera um pouco, vai chamar o seu marido. E aí que ela cai a ficha, ela fala assim: poxa, eu não tenho marido. Jesus fala: de fato você falou a verdade. Você não tem marido, e os 5 que você teve não é seu, e o que está, você também não é seu. Você está toda complicada, toda errada. E aí ela se liga: eu estou toda errada, e eu preciso me consertar com Deus. E ela começa a dizer para Jesus aquilo que está dentro do seu coração: Jesus, aonde eu devo me consertar? Aonde que eu devo adorar? Vocês falam que o verdadeiro lugar de adoração é em Jerusalém, mas eu cresci a minha vida inteira dizendo que o lugar de adoração é em Samaria. Aonde eu devo adorar? É aí que Jesus explica para a mulher e também nos explica sobre alguns princípios da verdadeira adoração. Jesus vai dizer: mulher, vai chegar um tempo que não é nesse monte, não é em Betel, não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é em lugar nenhum. Vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A mulher olha para Jesus e diga: tá, mas e aí? Queridos, o que a gente precisa entender e ler no texto, e o texto vai nos dizer que Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Sim ou não? Se Jesus está procurando verdadeiros adoradores, é porque ele recebe um punhado de adoração que é
falsa. Sim ou não? É bem possível que nós estejamos entregando a Deus uma adoração que não é verdadeira. Uma adoração que é falsa. Deus, através de Jesus, é muito claro no texto que Ele estabelece princípios para que a minha e a sua adoração seja escutada e ouvida por Deus. Caso contrário, se nós não respeitarmos esses princípios que Jesus nos estabelece, é bem provável que Deus não aceite a minha e nem a sua adoração. E isso a gente vê na Bíblia, quando em Isaías, o povo estava na depravação total. E Deus fala para eles, fala para o povo, que eu não estou aguentando mais ouvir os louvores que chegam para mim como buzinas, como sirenes, que incomoda. Chega para mim como algo que eu não, insuportável. Fala para ele que os incensos que ele queima, chega para mim com um odor insuportável. Eu não consigo ouvir a adoração do povo do jeito que está. Sabe por quê, Isaías? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está completamente distante de mim. Então é bem possível que a nossa adoração seja uma adoração completamente inexistente, quando nós não respeitamos os princípios que Jesus nos estabelece para sermos. E aqui eu não estou falando adoração como música. E aqui eu não estou falando adoração como entrega de oferta. Isso é forma. É jeito de adorar. É uma espécie de adoração. O louvor é uma espécie de adoração. O dízimo é uma forma de você adorar. E aqui nós estamos falando de princípio. O princípio é algo que você se baseia. O princípio é como uma pedra fundamental, onde você vai construir toda a sua fundamentação dentro de um princípio. Você não vai estabelecer a sua forma de pensar em uma espécie. Você não estabelece a sua forma de adoração com música. Você não estabelece a sua forma de adoração com entrega de dízimos. Você estabelece a sua forma de adoração nos princípios. E quais são esses princípios que Jesus estabelece? Em espírito e em verdade. E quando que a gente entrega uma adoração falsa? É muito fácil porque nós como um todo, nós temos o costume de dividir a nossa vida em departamentos. Nós departamentalizamos a nossa vida. Nós dividimos a nossa vida em uma vida religiosa e uma vida não religiosa. E é muito fácil a gente ver isso. Na vida religiosa a gente vem aos cultos. Na nossa vida religiosa a gente ora. Na nossa vida religiosa a gente evangeliza. É o momento da evangelização. É o momento de nós irmos para o culto. É o momento de nós orarmos por um irmão. Nos momentos que não são religiosos, são o momento que a gente está trocando ideia com nossos amigos. É o momento que você está lá no seu trabalho. É o momento que você está indo jogar um futebol. É o momento que você está vendo o seu programa de TV favorito. É o momento que você está indo com sua família passar as suas férias. Esse é um momento não religioso. A gente divide a nossa vida. A nossa oração é uma oração dividida. Deus abençoa a minha vida sentimental. Deus abençoa a minha vida profissional. Deus abençoa a minha vida espiritual. Abençoa o meu trabalho. É como se a nossa vida fosse várias caixas. Nós temos a caixa do trabalho, nós temos a caixa... Não, essa aqui é a caixa da igreja. E nós abrimos, vivemos a caixa da igreja, fechamos, abrimos a caixa de casa. E nessa criação de várias coisas, nós criamos formas de adorar a Deus. A nossa própria maneira de adorar a Deus, a próprio entendimento de adorar a Deus. Muitas pessoas entendem que adorar a Deus e viver uma vida cristã é ir cumprir os rituais cristãos. Que é frequentar pelo menos 2 vezes o culto.
Então, estar aqui hoje, para muitas pessoas, é um cumprimento cabal da sua religiosidade. É um cumprimento onde que ela vai desenvolver todas as suas funções religiosas aqui neste lugar. E vai estabelecer este lugar, este momento, como o único momento da sua vida onde ele vai adorar, ler a Bíblia, cumprimentar os irmãos, e quando quando terminar esse culto, e quando terminar esse momento, acabou. Fechamos a caixa. Vamos viver uma outra realidade. E lá na outra realidade não se adora. Lá na outra realidade não se canta. Lá na outra realidade a gente não lê a Bíblia. É outra coisa. Aí lá é onde eu cometo os meus pecados. Onde eu redimo os meus pecados é na igreja. Não, é ir na igreja, é ir no domingo. Eu tenho um lugar específico onde eu possa me retratar com Deus. Não existe nenhum outro lugar onde eu possa me retratar senão a igreja. No domingo de manhã, às 10 horas, com o pastor Jorge. Se não for o pastor Jorge, a minha semana ela acaba. Se não for a quinta-feira e o pastor Léo não estiver pregando, acabou a minha caixa da religião. Eu não cumpri o meu papel da religião. Ela está em falta. E aí a gente usa essas desculpas para poder viajar na nossa vida do jeito que a gente gostaria de viver. E aí que está o perigo de tudo isso. Se nós pensamos isso, toda a sua oração, toda a sua adoração, toda a sua contribuição, todo o jeito, toda a sua roupa, todo o jeito que você entrou aqui no lugar, não vai adiantar de nada, porque a sua adoração não está baseada no princípio que Jesus estabeleceu, está baseado no princípio que você mesmo estabeleceu. E se o princípio está estabelecido naquilo que você pensa, Deus não está escutando a sua adoração. É simples, duro e verdadeiro. É simples, duro e verdadeiro. Mas existe salvação para a nossa adoração. Porque, como foi dito aqui, cantado aqui, o véu foi rasgado. E aí um novo tempo é estabelecido. Quando Jesus fala que, olha, vai chegar o tempo e que de fato, na verdade esse fato já chegou. O novo já chegou. A nova vida de adoração já chegou. É agora. Sabe por quê? Porque eu vou quebrar com todos os paradigmas da adoração que já foram criados até agora. Você que é do Reino do Sul, foi criado lá no Templo de Salomão, com todos os rituais. Todas as pessoas tinham que chegar para o sacerdote, apresentar a sua oferta. O sacerdote, uma vez por ano, ia até o templo, chegava diante do Senhor e apresentava o sacrifício de todo o povo. Sabe isso que vocês viveram? Vai acabar. Não precisa mais de pessoas intermediando a adoração, que agora, através de mim, você pode entregar direto. Você, samaritana, você cresceu a vida inteira ouvindo sobre adoração aos bezerros de ouro, adoração a um Deus que você nunca teve relacionamento, nunca conheceu. Pouco vai importar se vai ser aí em Betel ou se vai ser em Judá, porque eu, Jesus Cristo, vou estabelecer uma nova maneira de adoração. E a nova maneira de adoração é em espírito. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está dizendo: mulher samaritana, você cresceu a vida inteira escutando que Deus está nesses bezerros de ouro. Você cresceu a vida inteira estabelecendo para você formas de Deus. Então você viu o bezerro, você via Deus ali. E vou te falar, Deus, Ele é Espírito. Deus não cabe em formas. É basicamente isso que Jesus estava dizendo. Você precisa, a sua adoração não está limitado nas formas.
A sua adoração não está limitada aos bezerros de ouro. A sua adoração não está limitada a um sacerdote agora. A sua adoração estabelecida em espírito. E espírito não tem lugar de habitação. Espírito não tem lugar de moradia. Espírito está em todos os lugares. O que Jesus está dizendo? A maneira como você deve adorar a Deus não pode se restringir a um lugar. A sua adoração deve ser em todos os lugares, em todas as formas, de todas as maneiras, aonde você estiver, ali estará o Espírito de Deus. E onde o Espírito de Deus está, ali ele precisa ser adorado. Não existe mais maneiras e formas de adoração. Não existe mais templo de Salomão. Não existe mais bezerros de ouro. Agora Deus é adorado em todos os lugares. O véu foi rasgado. Você pode entrar em contato com Jesus Cristo, que é Espírito em todos os lugares. O que Jesus está dizendo para você: não faça do culto de quinta-feira uma espécie de Deus. Não faça do culto de domingo um culto onde que você vai simplesmente adorar naquele culto. Não é somente naquele culto, é em todos os lugares. Então não existe departamento. Não existe Deus abençoa a minha vida pessoal. Deus abençoa a minha vida no trabalho. Deus abençoa a minha vida amorosa. Deus vai te enxergar como um todo. Ele vai te abençoar como um todo. Ele vai te abençoar como um humano, como uma pessoa, como um filho, como um servo, como um escolhido, como um chamado dele. Ele não enxerga você como seus departamentos, ele simplesmente te enxerga. Ele não vê as suas divisões, ele não vê a sua maneira departamentalizada da vida. Do mesmo modo, ele não quer que você se entregue simplesmente na quinta-feira. Ele quer que você entregue todos os dias. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Não existe mais limitação, é Espírito. O Espírito está em todos os lugares. No seu trabalho, não existe essa diferenciação entre o ser que é aqui, que adora. Não existe diferenciação, não existe isso. Esses dias eu encontrei com um diácono, aqui na porta da igreja. Eu estava de boné, bermuda e chinelo de dedo. Ele passou por mim e nem comentou. Aí depois ele olhou de volta e falou: pastor, paz do Senhor, que eu nunca te vi assim. Sempre eu te vi com terno, com gravata. Em tese ele falou assim: eu sempre te vi bem arrumado. E agora estou vendo tão esculhambado. Eu falei: não, aqui eu continuo sendo pastor, mesmo vestido assim. O que isso quer dizer? Você continua sendo filho de Deus aonde você está, meu irmão. Porque você não foi resgatado para ser crente dentro da igreja. O sangue de Cristo não te purificou, como essa cortina aqui, de ar. Até a porta ela te protege. De lá para fora, aí o calor vai te pegar. Não é assim com o sangue. O sangue, uma vez derramado, está derramado sobre a sua vida até o dia perfeito que Cristo virá nas nuvens nos buscar. Não existe mais essa coisa. Você tem que ser crente, adorar a Deus em todos os lugares. Você tem que olhar para o seu filho, você tem que olhar para a sua vida. A sua vida em casa tem que ser um culto, tem que ser um lugar de adoração. O seu trabalho tem que ser um lugar de adoração. O seu namoro tem que ser um namoro de adoração a Deus. Tudo que se diz respeito a você nessa terra exige um entendimento de que você precisa adorar a Deus em todos os lugares, em todos os momentos. No banho, na fila, dirigindo, alguém fechando você, a adoração a Deus.
alguém mentindo, traindo, a adoração a Deus em todos os momentos, porque Deus é Espírito, Ele está em todos os lugares, e onde Deus está, Ele precisa ser adorado. Não existe essa dualidade, não existe essa divisão entre ser crente e o ser crente em outro lugar. Não existe mais agora essa vida religiosa e a vida não religiosa. É em todos os lugares. Eu estava na faculdade há pouco tempo, no período de provas, e eu fiquei assustado, irmãos, com a mentalidade dos jovens hoje. Para o mal. A mentalidade que os jovens têm para o mal. Tudo que você pensa em maneiras de colar na prova, eles já fizeram. Eu te garanto isso, já fizeram. E a última que eles... Eu falo para os jovens porque eu descobri que eu sou a pessoa mais velha da minha turma. Estou me sentindo um tiozão na turma, Léo. Que bom, né? Estou me sentindo mó velho na turma. E os jovens, estava todo mundo lá, e a última falou assim: ô Edric, nós criamos um grupo no WhatsApp de cola. Aí uma mente brilhante fica por trás, mandando a resposta para todo mundo recebe ali automaticamente a resposta no grupo. E fala assim: você quer entrar no grupo? Aí tem aquele 1 segundo que você pensa assim: a prova, a matéria, é difícil? É muito difícil. O professor, ele tem relação com Belial? Tem uma relaçãozinha com Belial ali. Você está precisando de ponto? E como você está precisando de ponto? Você está precisando de ponto? Mas esse segundo passo, eu falei assim: não quero entrar. Mas eu não falei que eu não quero entrar, não é porque a minha mente me acusou: você é um pastor, você não pode fazer isso. Não é porque eu pensei: quando você entrar em casa, como é que você vai olhar o seu filho, sabendo que você colou em uma prova? Como é que você vai olhar para a sua esposa, sabendo que você colou na prova? Não foi essa sensação. Foi porque um dia eu entreguei minha vida para Cristo. E porque um dia eu entendi que a minha maneira de viver como cristão é em todos os lugares, em todos os momentos, é de forma integral. Eu não divido a minha vida. Eu não vou titubear quando eu tenho que assinar uma coisa que eu não fiz. Eu não vou tremer quando eu tiver que assinar uma coisa. Não, é uma nota fria. Isso aqui todo mundo faz. Não, eu não faço. Porque eu sou cristão e Deus está aqui. Deus está em todos os lugares. Eu preciso adorar Ele. Porque adoração não é só música, não. É ação, é atitude. É relacionamento. E eu não posso. Porque isso vai contra o princípio. Deus não morreu na cruz por isso. Para que eu pudesse viver a minha maneira do jeito que eu tenho que viver. Mas o mais legal não foi esse brainstorm que eu tive. O mais legal de tudo foi a menina olhar para o lado e falar com o pessoal: tá vendo, gente? Eu falei, ele é muito certinho. Eu falei: que bom! Que eu seja considerado certinho, careta, ultrapassado. Tudo bem, 26 anos, caretão, que seja. Não tem problema, que se é para Deus ouvir a minha adoração, e se é para a minha adoração chegar para Deus, não como um zunido, e chegar como um incenso suave, eu preciso e eu prefiro continuar sendo careta. Se é independente de qualquer coisa, eu não me importo. O que eu importo é que a minha adoração seja escutada como espírito e em verdade. E para finalizar, Jesus nos dá um outro princípio, não somente em espírito, mas também em verdade. Jesus é diferente dos professores normais. Pastor Léo é professor. Eu tenho certeza que quando chega lá nos seus alunos, ele fala: bom dia. Vamos falar agora sobre tal tema.
E ele escreve o tema. E aí ele vai redigindo tudo aquilo que ele desenvolver sobre a matéria. Com Jesus é diferente. Jesus chega, senta e já começa a falar a matéria. Se você entendeu ou não, anota, ele já vai falando. Foi assim com a mulher samaritana. Foi assim, ó, Deus é espírito e importa que o Pai adora, que os adoradores adorem espírito em verdade, porque é esse que os pais o procuram. E vou te falar mais, vai chegar o tempo, esse tempo já chegou. E só no final ele vai falar que matéria que é. Que os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Foi assim com os discípulos. Jesus embolava falar um tanto de parábola e os discípulos ficavam assim, o que ele está falando? E aí os discípulos chegavam para Jesus, Jesus, o que você quis dizer com isso? Jesus explicava. O que Jesus está querendo dizer com verdade, ele está dizendo em relacionamento. Como eu disse, Jesus é diferente de todos os outros mestres. Ele já tinha falado para a mulher, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Porém, nós adoramos aquilo que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus não quer uma adoração por adoração. Você precisa entender quem você está adorando. Jesus não quer um punhado de marionetes fazendo aquilo que ele quer fazer. Jesus quer que você entenda aquilo que você está fazendo. Jesus não quer simplesmente que você marque no seu relógio, vou para o culto, vou ceiar. Como hoje é ceia do Senhor, vou ceiar. Por que você ceia? Por que você contribui? Por que você canta? Por que você ora? Por que você está aqui hoje? Jesus nos estabelece um princípio de relacionamento. A adoração, ele passa por um princípio de relacionamento, conhecimento, entendimento de quem é adorado. Jesus quer que você chegue aqui, abra sua boca e canta. Fale sobre a glória, sem entender o que é que a glória faz. Jesus não quer que você chegue aqui e fale, Espírito Santo, enche minha vida, sem entender o que é Espírito Santo, muito menos o que é encher a sua própria vida. Jesus não quer que você seja um boneco onde alguém manipula você e fala o que você não quer falar, ou faça aquilo que você não quer fazer. Jesus quer que você entenda aquilo que você faz. Jesus quer que você entenda o propósito de você estar aqui essa noite. Jesus quer que você entenda por que Jesus morreu na cruz. Um dia um jovem chegou para o pastor e disse, pastor, sabem que impressão que eu tenho do culto? A impressão que eu tenho do culto é que eu chego, sento, tiro a minha cabeça e coloco debaixo do banco. Ele, por quê? Porque todas as ações do culto, não existe nada além que está abaixo do meu colarinho. Eu não uso a cabeça para adorar a Deus. Eu não uso a mente para adorar a Deus. Tudo que eu preciso é só de mão, pé, rodopio. Eu não preciso de usar o entendimento. Jesus quer que você entenda por que você o adora. Por que você o glorifica. Por que você escolheu Ele como o único Salvador da sua vida. É pouco demais dizer porque o seu pai disse que é. É pouco demais dizer porque o pastor disse que é. É pouco demais dizer porque a maioria faz. Jesus quer que você tenha esse senso de raciocínio, de entender. É isso, eu entendi o porquê. Eu entendi porque a minha vida sem Cristo é uma desgraça. Eu entendi porque eu adoro a Deus. Porque eu passei 20 e tantos anos lutando contra um vício, e depois que eu descobri Cristo, eu descobri a verdade, e a verdade me libertou. Eu descobri porque antes eu fazia isso e não faço mais. Eu descobri uma coisa, eu descobri que eu estava doente, e essa doença era a falta de perdão, e no dia que eu descobri que Jesus me perdoou, eu quis perdoar também, e aí os meus olhos foram abertos. Eu venho para o culto
no dia de ceia, não é porque o vinho é bom, ou porque o suco de uva é bom, ou porque o pão é gostoso. Porque o meu Jesus um dia disse para mim: lembra de mim. Lembra do sacrifício que eu fiz por você. E esse sacrifício não resolveu apenas uma área da sua vida, resolveu completamente a sua história. Você estava completamente num mundo pecaminoso, distanciado, separado. O seu caminho era de morte, mas eu resgatei você. Eu mudei a sua história, transformei a sua maneira de viver. Você não é mais o mesmo. Entendimento. Paulo, quando chega em Atenas, ele descobre que existem vários altares. Existe um altar ao Deus desconhecido. Ele fala: eu não posso deixar esse povo sem entender quem é esse Deus desconhecido. Eu não posso passar por aqui sem que essas pessoas entendam e compreendam quem é esse Deus. E Paulo explica quem é esse Deus, quem é esse Jesus, aquilo que Paulo viveu na sua própria vida. E ele transformou toda aquela cidade pelo entendimento e a compreensão de quem Deus é. Você pode ficar de pé no seu lugar? Pode? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É em todos os lugares, meu irmão. É em todos os lugares. É em todos os momentos. É em todas as circunstâncias. Sem esses princípios, a nossa adoração é falha. A nossa adoração não é escutada a Deus. Então não é um culto que vai mudar ou transformar a sua vida por completo. É a sua maneira de viver dia após dia. É quando nós saímos daqui a saber que o Espírito de Deus está comigo. Deus está comigo no meu trabalho e eu preciso estabelecer um relacionamento com Ele. Um dia o pastor me perguntou, Edric. Na verdade não perguntou, ele falou: você precisa saber 3 coisas na sua vida. Você precisa saber quem você é, quem o diabo é e quem Deus é. Essas 3 coisas vão fazer com que sua vida cristã seja bem sucedida. E eu fui entender quem sou eu. E aí eu não abri o Google para dizer o que sou eu. Eu não procurei um psicólogo para dizer quem eu sou. Eu abri a Bíblia e descobri que eu sou filho de Deus. Eu abri a Bíblia e eu vi que Pedro fala que nós somos escolhidos de Deus, sacerdócio de Deus, povo adquirido de Deus, propriedade exclusiva de Deus. João vai dizer muito mais. Ele vai dizer que nós somos amigos de Deus. E ele vai dizer muito mais: nós somos co-herdeiros com Cristo. Paulo vai dizer uma coisa: olha, sabe as tribulações, os pecados, as perseguições, as dificuldades da vida? Sabe essas limitações que você tem como ser humano? Sabe essas dificuldades que a gente enfrenta dia após dia, as guerras que nós enfrentamos dia após dia? Sabe sobre tudo isso? Sabe o que você é em relação a tudo isso? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu fui descobrindo isso. Descobri como Jesus pensava a meu respeito. Eu olhar para dentro de mim, eu sou um homem cheio de pecado, mas eu descobri João 3,16. Deus me amou de uma forma inesperada. Me compreendeu de um jeito que eu não entendia. Esse sou eu. Mas você precisa entender quem o diabo é. O diabo é cabuloso. O diabo é um ser difícil de lidar. O diabo, ele é o pai da mentira. O diabo é aquele que fica ao derredor tentando tragar você, dominar você, anular você. O diabo é aquele que tentou Jesus oferecendo todas as coisas boas desse mundo, com um único objetivo: destruir completamente a sua vida. Não é ferir, não é te dar um tapa no rosto, é te matar completamente.
anular a sua existência, para que você não viva a prosperidade de Deus. Eu não estou falando de bem financeiro, eu estou falando da glória eterna. O diabo é aquele que tentou Jesus. Meu irmão, vai te tentar também. Esse é o diabo que oprime, que magoa, que fere, que mata. Esse é o diabo. E quem Deus é? Deus é aquele que derrota Satanás. Deus é aquele que vence o inferno. Deus é aquele criador dos céus e da terra. Deus é aquele soberano. Deus é o Deus grande. Deus é o Deus dos exércitos. Deus é o Deus poderoso. Deus é o Deus magnífico, que se importa com as pequenas coisas da sua vida. Deus é o Deus tão grande, criador de todas as coisas. Criou todos os luminares e a cada luminar deu o nome. Ele conhece o nome de todas as estrelas. Ele que criou todas as coisas. É um Deus soberano. Mas mesmo assim é um Deus que cabe dentro de você. Esse é Deus. E compreender essa verdade me faz entender e compreender que independente de qualquer coisa, eu preciso adorar esse Deus em todos os lugares. Eu preciso falar desse Deus em todos os lugares. Eu preciso falar desse Deus em todos os lugares. Tem problema? Tem problema sim, mas Ele venceu todas as coisas, como nós falamos e cantamos. Está consumado, já foi gritado, já foi dito, já foi urrado lá na cruz. Está consumado, o véu foi rasgado. E agora nós podemos adorar o Pai em espírito e em verdade. E com essa compreensão, meu irmão, eu preciso te dizer isso. Você não precisa de uma orientação do ministro de louvor. Você não precisa que um pastor te direcione aquilo que você precisa fazer. Você precisa simplesmente adorar ao Pai em espírito e em verdade. Se relacionar com o Pai em espírito e em verdade. E com esse entendimento, você pode fechar os seus olhos.